Nós estamos num estado que nasceu de PPP. A história de São Paulo é a história das PPPs. O Aloysio aqui citou as nossas ferrovias, né? E as nossas ferrovias foram exatamente os pontos de exploração, não só da ferrovia, mas, acima de tudo, dos projetos imobiliários em torno das ferrovias, que eram exatamente os loteamentos das fazendas de café, né? Eu aqui... Sim, e eu quero só lembrar que a CAIC, Companhia Agrícola Imobiliária e Colonizadora, era da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Depois, quando foi estatizada, ela veio para substituir o DEMA, que era o Departamento de Mecanização Agrícola, que hoje é a CODASP, né? Mas a origem é que ela fazia loteamento rural, porque o retorno do investimento, lógico, na hora que eu estou fazendo uma ferrovia, eu estou levando desenvolvimento. Se eu estou levando desenvolvimento, eu tenho o direito de explorar esse desenvolvimento para ter um retorno de capital que amortize o meu investimento, não só na atividade de transporte, mas na atividade que eu estou levando em termos de valorização. Quando você olha esses capitais ingleses e canadenses que vieram para explorar o sistema de transporte, eles também enxergaram o potencial energético. E aqui está o primeiro grande investimento, que até hoje é exemplo para a engenharia mundial, que é a nossa usina Henry Borden, do engenheiro Billings, né? E que foi uma obra de engenharia todinha em termos de PPP, responsável pela energização do nosso Planalto e que permitiu o processo de localização industrial. Vamos olhar a cidade de São Paulo, vejo aqui vários companheiros de associação comercial, né? E aqui a nossa associação foi fundada pelo Antônio Proust Rodovalho, que fundou a Companhia Melhoramentos de São Paulo, que hoje é uma indústria de papel, mas, na verdade, a Companhia Melhoramentos de São Paulo fazia bonde, fazia trilho, era uma companhia privada que investia na infraestrutura. Quando nós olhamos a Companhia City, com seus maravilhosos loteamentos, vieram em decorrência de uma concessão da linha de bonde. No mesmo sistema do loteamento rural, foi feito o loteamento urbano. Era uma concessão de linha de bonde que tinha que ter bairro para ter gente para transportar. Isso hoje, né? Exatamente. Então, nós estamos voltando, de novo, só o que foi esquecido, né? Então, nós estamos hoje partindo para uma visão de recuperação daquilo que já deu certo na busca da solução dos nossos problemas. Vou dar o exemplo aqui na cidade de São Paulo, que é onde os investimentos na região metropolitana, porque o grande angu, né, do estado de São Paulo é o desafio das regiões metropolitanas, é o problema da mobilidade urbana. E o problema de mobilidade urbana hoje, até a Delcídio aqui se brinca que nós não vamos cobrar mais IPVA de automóvel. Nós vamos cobrar IPTU, porque é imóvel, né? Ele não anda, né? Então, dentro desta visão, mobilidade é a prioridade zero nossa hoje. E o que é mobilidade? É investimento em trilho. Não adianta você falar que vai investir em ônibus, que o ônibus não substitui automóvel. Pneu não substitui pneu. O que substitui pneu é trilho. E nós estamos atrasados no projeto de implantação das nossas linhas de metrô. E nós temos aí um projeto para 2025, que neste instante dá para antecipar para 2018. E como é que nós vamos antecipar? Parcerias público-privada de concessão de linhas inteiras, onde o Estado vai participar com uma parcela de participação. Só que a Prefeitura tem que entrar também com as CEPACs, que são criação do nosso Marco Sintra, que é a operação urbana. A operação urbana em torno do trilho. Então, quem for entrar nesta associação, ela tem que entrar sabendo que a exploração imobiliária faz parte do processo de amortização e investimento das linhas. Agora, eu vou falar o grande absurdo. O grande absurdo é que, na hora que nós montamos uma operação privada, que é uma SPE, ela é uma empresa privada, de investimento de interesse público, só que paga 35%, 30% de imposto.
Né? Quer dizer, nós estamos cobrando imposto em cima de uma operação de interesse social e interesse público. Né? Então, nós temos que rever este processo, até talvez, se não é para isentar, é para reverter o valor do imposto no cálculo do investimento, para nós podermos deslanchar. Esse é um assunto que o Senado e a Câmara vão ter que tratar. E nós estamos convencidos, e o Estado de São Paulo é o Estado que tem condições, neste instante, de dar uma grande arrancada nesse sentido, até porque os estados outros sofrem com o problema do limite dos 3% de contrapartida em parcerias público-privadas. São Paulo, por ter um volume orçamentário muito alto, e São Paulo raciocinando individualmente, quando nós raciocinamos individualmente, Aloysio, nós somos o 22º país do mundo. O Estado de São Paulo é o 22º país do mundo. Nós somos maiores que Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, juntos. Nós somos maiores. Portanto, perante o mercado internacional, eles olham o Estado de São Paulo como uma grande oportunidade do retorno desses investimentos. Capitais estão sobrando. Hoje a nossa presidente está desesperada sob o ponto de vista de dizer estão fazendo um tsunami de dólar, porque existe uma imensa liquidez internacional. Mas só que esses capitais estão vindo para cá por hot money, para explorar as oportunidades de curto prazo, para explorar uma bolsa, para explorar uma taxa de juros que é uma das mais altas do mundo, quando, na verdade, nós temos que escancarar a abertura desses capitais para capital de risco de longo prazo, abrindo as oportunidades de investimento que o país tem, e nós estamos hoje condenados a crescer somente 3% ao ano. O nosso limite de crescimento é de 3% ao ano. Por quê? Porque nós investimos só 18% do PIB. Para crescer a 5%, nós temos que investir 25% do PIB. E eu pergunto, nós temos essa diferença de 7%? Não, não tem. Então, nós temos que importar capital. E importar capital é no risco. Então, nós vamos importar poupança externa para exploração em conjunto da infraestrutura que nós temos. E o Brasil é o país das oportunidades. Só que nós temos que aproveitar a bolha, Delcídio, meu caro Aloysio. Existe uma bolha internacional enquanto a Europa está parada, enquanto os Estados Unidos estão parados, enquanto o Japão está parado. Eu recebo todo dia fila de investidores interessados em investir no nosso processo, mas ainda desconfiados. Até porque tem uma outra contrapartida, que aqui não foi mencionado, eu vou ousar mencionar. Quando se fala dessa discussão do interesse do Estado, da ideologia do Estado, por trás disso tem muito interesse de corporações. Então, o interesse de corporação acabou usurpando aquilo que seria interesse de Estado. Não é interesse de Estado, não. É interesse da corporação que está ali explorando o processo. Só que se ela quer ficar sentada em cima disso, nós estamos perdendo as oportunidades que o mundo nos oferece. Portanto, eu acho que um debate como esse, e nós estamos tendo a coragem de colocá-lo com todas as tendências de pensamento. Eu acho que está na hora de nós buscarmos os pontos de convergência, que é o nosso papel. Aqui foi colocado com muita clareza que nós estamos vivendo de dogmas do passado, dogmas do século passado. E nós, até quando surgimos, nos insurgimos com essa ideia, ó, esse carimbo de direita, esse carimbo de esquerda. Gente, esquece isso. Nós não temos que ter os dogmas, nós não temos que ter ideologia, nós temos que ter ideias. Né? Bom, aí é aquela história que eu brinquei do empresário, porque a origem do que eu brinquei diz que o empresário brasileiro sem subsídio é que nem inglês sem guarda-chuva e italiano sem a mãe. Ou seja, eles ficam perdidos. Nós somos viciados em orçamento público. Vamos pegar o exemplo da privatização dos aeroportos. Ele não foi um exemplo de captação de recursos externos.
Nós capturamos poupança interna de fundos de pensão, na sua maioria estatais, e mais um gordo financiamento do BNDES para poder mobilizar o processo da privatização. Eu gostaria muito que tivesse a entrada de capitais externos exatamente em associação com os capitais nacionais, para nós podermos multiplicar. Então, quando se fala em PPP, também as nossas empreiteiras estão muito acostumadas a ir buscar dinheiro do Fundo de Garantia, a ir buscar dinheiro do BNDES, quando, na verdade, nós temos que ir buscar e atrair recursos externos. Aqui dizia Juscelino, nós temos que ser nacionalista de fins. Nós temos que ter um fim nacionalista. Os meios, nós temos que buscar os mais eficazes para atingir esse fim. Nós temos que utilizar o capital estrangeiro como meio para atingir a nossa finalidade nacionalista, que é o nosso desenvolvimento. Nós carecemos de infraestrutura. Hoje precisamos de infraestrutura, precisamos de gente. Se somarmos as 7 maiores empreiteiras do Brasil, e que é gente competente, porque hoje opera internacionalmente, pode espremê-los, que eles vão dizer, nós não temos gente suficiente para tocar os nossos projetos. E gente lá fora está sobrando. Está sobrando porque estão parados. Então, a associação é muito importante nesse instante, para capitais, tecnologia, know-how e inteligência. Somando isso, vamos trazê-los para o nosso fim nacionalista de desenvolver o país. Então, eu queria só concluir como responsável por essa área, que nós vamos precisar conversar muito no Congresso para mexer nessa área tributária voltada aos investimentos de interesse social, porque aí nós vamos alavancar o nosso processo com urgência. Obrigado pela oportunidade. Não falo, presidente.